palavra é vida, é canção. O programa já vai começar. Programa Equilíbrio no já vai começar. Programa Equilíbrio no ar. Olá, tudo bem? Nós estamos chegando aqui com mais um programa Equilíbrio, mais uma noite, mais uma palavra abençoada por Deus, né? Então nós queremos estar aqui passando algo de Deus para vocês nessa noite, que Deus possa abençoar cada um que está entrando aí, que está chegando, aqueles que ainda vão entrar, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, e que essa palavra possa estar achando lugar, achando espaço no seu coração. E que o Espírito Santo possa estar nos trazendo a revelação dessa noite. Amém? Quero agradecer a presença de todos, agradecer a presença da irmã Sui, né, que está Amém. aqui. Irmã, seja bem-vinda, né? Deus Obrigado. abençoe sua vida. Amém. Também agradecer a vida do pastor Carlos, que está aí conosco, do Charles, que passou por aqui, né? Agradecer a cada um que faz parte desse programa, que está aqui para fazer todas as coisas acontecer. E a palavra que nós queremos compartilhar na noite de hoje, né, a palavra que está lá em Lucas 4, né, do versículo 1, que diz a passagem onde Jesus foi levado ao deserto, né, e foi tentado pelo diabo. Amém? Essa palavra que nós então vamos estar compartilhando com os irmãos hoje e pedindo que o Senhor esteja na frente, ok? Então a irmã Sui, né, está aqui com a gente. Irmã, seja bem-vinda. E você quiser dar uma palavra, fica à vontade. Amém, glória a Deus, irmãos. Eu fico muito feliz de estar aqui para a gente ir juntos, porque a palavra de Deus diz que não há maior ou menor, ninguém é melhor que ninguém, que a palavra diz que Jesus nos ama a todos. Então a gente está aqui para passar para os irmãos aquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao nosso coração, aquilo que Ele tem nos ensinado, e por amor a Jesus a gente está disposto e muito grato a Ele por poder estar aqui e compartilhar essa palavra com os irmãos. Amém? Amém. Então a palavra que nós temos hoje, né, tá escrito lá em Lucas 4 e fala, né, sobre Jesus ali no deserto, e é sobre isso que a gente vai estar falando no dia de hoje, e que essa palavra possa nos ensinar de uma forma bem super assim diferente, né? Amém? Pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias. Durante todos esses dias não comeu nada, e ao fim desse período estava faminto. E indagou-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe contestou: está escrito que nem só de pão viverá o ser humano. Então o diabo o levou a um lugar muito alto e lhe mostrou em uma fração de tempo todos os reinos do mundo. E lhe propôs: eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória deste reino, porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem eu bem entender. Portanto, se prostrados me adorares, tudo isso será teu. Contudo, Jesus lhe afirmou: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele dará culto. E em seguida o diabo o levou a Jerusalém e o colocou sobre a parte mais alta do templo e o desafiou: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Pois como está escrito, aos seus anjos ordenará ao teu respeito para que te protejam. E eles te sustentarão sobre as suas mãos, para que não batas com o teu pé contra alguma pedra. E repreendeu-lhe Jesus: dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. E assim, tendo concluído todo tipo de tentação, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. E então Jesus retornou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama, e ensinava nas sinagogas, e de todos recebia manifestações de grande apreciação. Amém? Amém. Então nós temos essa palavra até aqui, né? Ela fala
Ela está falando sobre Jesus, né, no deserto. A gente vê lá quando João Batista, então ele batiza, né, Jesus Sim. no Rio Jordão, e dali, então, ele é reconhecido pelos céus, né? Ouve-se uma voz dizendo que esse era o Filho amado. E em seguida, nós vemos que Jesus, ele é conduzido ao deserto através do Espírito. Quem que era? O Espírito Santo. Levou ele para o deserto. Então nós vemos aqui algo tão muito forte isso, porque às vezes nós, quando tomamos uma decisão, quando nós nos batizamos, aí as pessoas às vezes falam, e a gente já teve essa experiência, nossa, agora dobrou, né, a luta, agora as coisas estão mais fortes, claro, porque você acaba de testemunhar para o mundo que agora você é um filho de Deus, certo? Né, irmã Sui? E aí o inimigo, ele vem com tudo. Sim, ele vem com tudo, assim como a irmã Águida falou, que quando nós éramos do mundo, irmãos, para o inimigo estava tudo certo, porque nós já éramos dele. Mas Deus tinha escrito uma linda história para nós e nos salvou, nos libertou através de Jesus. Então, a partir do momento que a gente decide e declara para o mundo que a gente é do Senhor, aí o inimigo se enfurece. Não é que ele traz as lutas, é que ele quer fazer de tudo para nos derrubar, para a gente voltar lá da onde a gente veio. Mas no nome de Jesus nós somos firmes, nós somos do Senhor, e o amigo Espírito Santo vai nos auxiliar, assim como auxiliou Jesus ali na tentação, a andar para frente e não desistir e não ceder às ciladas do diabo, em nome de Jesus. Amém. E é bem assim, e acontece com a gente também, né, irmã? Acontece com qualquer um que ele se posicionar, né, no caminho de Deus. O diabo, ele vai se levantar de certa forma, porque ele não quer. Ele não quer que nós sejamos bem vistos, não quer que nós sejamos amados por Deus, que nós sejamos aprovados. Então o trabalho dele é sempre estar contra, se levantando contra, atravessando na frente para que a gente venha desistir, para que a gente venha desanimar. E aqui é uma passagem muito interessante, porque até então, muitas vezes já falamos sobre isso, até então Jesus não tinha feito nenhum milagre, né? E nós vemos ali, então, no batismo de Jesus, ele também recebendo o Espírito Santo, né? Ele recebe ali em forma de pomba, né? Ali corpórea, ele recebe o Espírito Santo e ele é conduzido por esse Espírito ao deserto. Então ali Jesus passa por um tempo de consagração. E é muito interessante porque ele, né, Jesus sendo Deus, ele também precisou se consagrar, né, irmã? E às vezes é o que falta para nós, como servos, como filho, esse tempo de consagração, para que a gente também possa ir e fazer, pregar o evangelho, dar bom testemunho, porque a palavra diz, né, que nós seremos testemunhas do Senhor, né, tanto aqui, tanto em Jerusalém, como até os confins dos tempos, né, nós seremos testemunha. Sim. Mas para que a gente seja boa testemunha, é necessário que a gente venha se consagrar, assim como Jesus também no deserto, ele esteve ali em consagração. Nós como seres humanos também precisamos nos consagrar, não é verdade, irmã? Sim, porque quanto mais, irmãos, a gente estiver na presença do Senhor, porque quando eu conheço o Senhor Jesus e Ele entra no meu coração, a palavra diz que a vida velha já passou, Jesus faz tudo novo, mas eu tenho que decidir caminhar com Cristo, ficar com Ele. Então, com a presença do Espírito Santo, quando eu digo Jesus, sim, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, o Espírito Santo também vem habitar nas nossas vidas, mas Ele é amoroso. Ele vai nos auxiliar conforme a gente dá liberdade para Ele. E a liberdade vem através da oração, do jejum, da consagração, da gente ler a palavra do Senhor. Podemos ler vários livros, mas a Bíblia tem que ser o nosso principal livro, aquele que a gente não pode deixar de ler todos os dias. Não é fanatismo, é consagração. Então, se queremos viver uma vida no Espírito, é intimidade com Deus, através da oração e da palavra. Exato. E aí o Espírito Santo, né, irmã Águida, ele vai nos auxiliar. E quando o diabo vier nos tentar, a gente vai nos defender com a palavra do Senhor. Amém. É bem assim mesmo.
O versículo 2 diz: onde Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde enfrentou as tentações do diabo. Por 40 dias, durante todo esse dias, não comeu nada. E ao fim desse período estava faminto. Então a gente vê, né, bem claro a palavra dizendo que Jesus estava em jejum, né? Sim. Que ele estava em consagração, que ele estava em jejum. 40 dias ele esteve ali e ele foi conduzido pelo Espírito Santo. É uma coisa que a gente, muitas vezes, a gente erra, né, irmã? No fato de fazer o jejum, porque até isso, um jejum, ele tem que ser direcionado por Deus. Sim. Tudo que nós vamos fazer tem que ter a direção do Espírito Santo, para que a gente seja sustentado por Ele. Porque Deus, ele mesmo, né, Ele que nos conduz, Ele que nos sustenta. Sim. Então, assim, eu já vi pessoas tentar fazer jejum e não conseguir terminar, porque começa a ficar fraco. Porque eu penso assim, que até um jejum tem que ser direcionado pelo Espírito Santo. Não é verdade? Sim, verdade. Por isso que aqui a palavra fala que o inimigo, durante os 40 dias, ele tentou Jesus, né? E lá no final ele veio com a pedra final para derrotar Jesus. E Jesus o tempo todo se manteve firme. Porque, irmãos, assim como nós também, por causa da misericórdia e da graça do Senhor e a presença do Espírito Santo e a comunhão, a intimidade com Deus, o inimigo, ele está ao derredor, a palavra fala. Porque não ao redor do cristão, porque ao redor de nós está a luz de Jesus, a presença do Espírito Santo. Então ele fica distante, jogando uma seta, jogando uma pedra, tentando jogar você contra alguém, você fazer algo errado. Mas por causa da intimidade da nova vida que eu decidi ter e ficar com a palavra, então eu decido não ceder àquela tentação. Então, para mim poder ser livre da tentação, eu já tenho que me preparar para ela. Assim como a gente disse, é da palavra do Senhor a intimidade e a busca da palavra do Senhor e daquilo que está escrito. Porque está escrito que conhecereis a verdade e a verdade vai vos libertar. Então, irmãos, quanto mais a gente saber do Senhor, da palavra de Deus e a presença do Espírito Santo, o inimigo não vai ter poder sobre nossas vidas. Amém? Então é dessa forma, né, irmã? Amém. E a gente vê aqui, as pessoas perguntam, mas por que a gente precisa jejuar? O jejum, ele é uma forma de matar a nossa carne, né? Uma vez que a nossa carne, ela silencia, o jejum, ele silencia a carne. Uma vez que a nossa carne é silenciada, nós vamos ter ouvido para ouvir as direções de Deus. Você pode notar, a irmã também é uma pessoa que jejua bastante. Toda vez que nós entramos em jejum, em consagração, a gente fica mais sensível. E a gente começa a ver as coisas melhor, ouvir melhor e até mesmo a gente começa a ser moldado por Deus. A gente Deus começa a trabalhar dentro de nós, trabalhar o nosso caráter, trabalhar a nossa vida. Isso. Porque uma vez que você jejuou, você está sensível, os seus ouvidos, ele vai estar mais aberto ao mundo espiritual. E tanto para Deus, como também para o inimigo, que é o que nós estamos vendo aqui. Você vai começar a ter discernimento mais aguçado do Espírito. Porque aqui nós vemos que quando Jesus está ali, o que acontece? O diabo se aproximou dele. E com nós não é diferente, ele se aproxima de nós, ele está ao nosso derredor, como a irmã falou. Ele está ao nosso derredor. E ele ficou ali durante aqueles dias observando, eu acredito, né? E ele esperou um ponto bem crucial do jejum, Sensível. que quando ele começou a sentir fome. Você imagine 40 dias sem comer. Vamos pegar nós que fazemos o jejum de 24 horas ou às vezes 3 dias e fica sem comer. O que acontece com a gente? Primeiro, a nossa carne começa a gritar, querendo o alimento, querendo comer, e você começa a ficar ruim, você começa nervoso, aflora o nosso nervosismo. E todas essas coisas começam a saltar a nossa vista. E o inimigo, ele está só esperando o momento certo para ele poder atacar você naquele momento que você está consagrando. Isso. Porque quando você não se consagra, ele não está nem aí, você não tá vulnerável a ele.
Mas quando você passa a se consagrar, você passa a ser vulnerável, porque há uma sensibilidade muito grande, tanto do teu ego como do teu espírito vai estar sensível. E Satanás, ele conhece as nossas fraquezas e ele sabe daquilo que nós desejamos, ele conhece o desejo do nosso coração. Sim. E aí nesse momento ele vem com essas coisas para nos tentar. Assim como diz que ele chegou, né, ali diante de Jesus, fazendo várias propostas, né? E a primeira proposta que ele faz ali é algo que estava muito visível, muito nítido na vida de Jesus, que era a fome. Que é a primeira coisa que o jejum vai atacar, o seu estômago, é a sua fome. E aí o que o diabo fala? Então o diabo diz, né? Se tu és o filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Então ele vai certeiro, né? Ele vai com uma flecha certeira no alvo, que era a fome de Jesus. Sim. Que é o que acontece conosco quando nós estamos jejuando. Verdade. O que acontece quando você para de comer? Então, irmã, assim como a irmã Águida colocou, e eu creio que os irmãos de casa também, aquele que já jejuou, cada um da sua forma, né? Mas o principal aqui, irmã Águida, a gente quer deixar que o Espírito Santo, tudo que a gente for fazer, irmãos, amigo Espírito Santo, eu quero jejuar, me dá a direção, o que eu posso fazer, quantos dias, o que eu vou ocultar, o que eu vou deixar de comer, que eu vou deixar de beber, porque o nosso Deus, ele não quer nos ver enfraquecido e padecendo por causa de fome, ele quer ver a nossa consagração e dizendo para ele, olha Senhor, a minha carne, ela te obedece, o Senhor é mais importante para mim, eu quero te ouvir, e para mim te ouvir, eu preciso consagrar algo para mim ficar mais sensível. Então, por isso que também o diabo, ele viu quando Jesus tinha fome, mas aí, como a gente já falou aqui, está na palavra, Jesus era o próprio Deus em formato de homem, né? Então ele conhecia a palavra, então ele se defendeu com a palavra, ele disse, olha aqui diabo, está escrito, é isso que nós vamos fazer, irmãos. Quando Satanás vir nos atentar com algo, por exemplo, ele vai nos atentar para a gente fazer algo que é ilícito, né? E aí a gente vai dizer, não, no nome de Jesus está escrito que eu tenho que ser uma pessoa justa, porque Jesus me justificou. Ele já me justificou. Então, se eu era isso no passado, hoje eu não sou mais. Hoje Cristo vive em mim. Eu não vou fazer. Então, é dessa forma. Por isso que Jesus se defendeu com a palavra. Está escrito. Então, em toda e qualquer situação que o inimigo quiser vir e atentar você ou nos atentar, a gente, por causa da palavra e no que está escrito, a gente se defende com ela. Nessa passagem aqui, todo o tempo Jesus se defendeu, está escrito, está escrito. Então, irmãos, que nas nossas vidas também seja dessa forma, com a presença do amigo Espírito Santo, né, irmã Águida? Porque a gente é miserável, sem ele a gente não é nada, a gente não consegue nada, a gente nem estaria aqui, os irmãos nem estariam nos ouvindo, porque é por causa do Espírito Santo que ele colocou vocês aí, porque vocês têm fome e sede, eu quero aprender mais. E por misericórdia e graça, com a presença do Espírito Santo, a gente está aqui para auxiliar. Então, irmãos, lembrem sempre, leiam a palavra e se defendam com ela, está escrito. Amém? Amém. E atento aos sinais, né? Porque o primeiro alvo foi a fome. E o que acontece quando nós jejuamos? Quando você resolve fazer um jejum, você sente cheiro de tudo que é lado. As pessoas vêm e te oferecem as coisas, sem saber. Daí aquela que nunca te deu nada vai trazer um bolo. Aí você vê como o inimigo ele é astuto e ele arma ciladas. O primeiro passo dele era fazer Jesus quebrar o seu jejum. E é o que acontece conosco. Quando nós entramos em consagração, o primeiro passo dele é fazer a gente quebrar o nosso jejum. Né? Que uma vez que você quebrou o jejum, ele está quebrado. Ou você recomeça ele de novo, porque ele foi quebrado. Então, a gente vê como o inimigo ele é astuto e como ele trabalha contra, né, os filhos de Deus, contra aquilo que Deus quer, aquilo que Deus pede para nós. E assim como a irmã falou, todo o jejum é direcionado por Deus. Aqui o jejum de 40 dias de Jesus foi direcionado por Deus e nós vemos muitas pessoas na Bíblia que jejuaram jejuns longos, mas tudo direcionado por Deus. E tem que ser assim. Cada um vai fazer do seu jeito, da forma que a sua fome pede. A sua fome por Deus é que vai pedir para você o jejum.
entendeu? É o tanto que você tem fome de Deus, Sim. é o que você está disposto a largar por Cristo Jesus. Eu quero contar uma experiência minha que eu tive logo no começo da minha caminhada, depois que eu comecei a entender o jejum. E eu fiz um jejum e eu falei, Deus, eu vou jejuar e eu vou jejuar 7 dias. E durante 7 dias eu vou comer só pão e água. E eu comecei o jejum de pão e água. No começo a gente não tem assim muito entendimento, né? Porque a gente sabe que o corpo reage, né? Então ali eu estava durante 2 dias já comendo só o pão e água, sem nada em cima, só o pão mesmo. E só que daí o corpo começa a ficar fraco porque ele precisa de sal, né? E então eu comecei a ficar mais ruim assim, aí eu falei, Deus, o Senhor conhece as minhas limitações. Eu vou acrescentar então um tomate com sal. E eu pratiquei esse jejum durante 7 dias e eu vou falar para vocês. Quando estava chegando no final desse jejum, aconteceu algo muito, muito, muito estranho. Eu estava na minha cama e era de madrugada e de repente aquele ser se apresentou para mim do lado da minha cama. Mas eu sabia que aquilo não era da parte de Deus. E quando eu olhei assim, que eu consegui abrir os meus olhos, e eu vi, visivelmente eu vi, e ele estava do lado da minha cama e ele mastigava pão. Ele mastigava pão e caía assim caía aquela baba assim pela boca, assim, e aqueles olhos olhavam para mim, tipo, debochando de mim, mas não falava nada. E aí no meu pensamento, porque você não consegue falar, isso é no espírito, né? Eu vi aquilo no espírito. Eu falei assim, diabo, você tá rindo de mim agora. Mas a hora que eu chegar no final desse jejum, quem vai rir vai ser eu. E você saia daqui em nome de Jesus. E aquilo, puf, sumiu como uma fumaça. Enfim, eu fiz aquele jejum, eu terminei aquele jejum. E eu comecei a ter muitas outras visões. Eu comecei a ter visões, e ter experiência com pessoas, de estar com elas, aconselhando e ver o mundo espiritual. Eu comecei a ter esse tipo de visões. E um dia daí veio uma moça na minha casa para me aconselhar. E enquanto eu aconselhava ela, eu via uma mulher de branco andando em volta da casa pro lado de fora. Então assim, me abriu uma visão no mundo espiritual. Aquele jejum foi muito forte, sabe? Então assim, mas por que eu fiz aquele jejum? Porque era a minha fome de Deus. Eu queria mais de Deus, e eu me submeti àquilo porque eu queria mais de Deus. Então assim, que os irmãos entendam que cada jejum, ele vai vir dependendo da sua fome, né? Que ninguém faça loucura, né? Que ninguém faça nada sem antes pedir ao Espírito Santo, sem antes pedir a direção de Deus para fazer isso, porque é tentador, o inimigo ele vem mesmo. E Deus me confirmou esse jejum alguns anos depois, mais tarde. Uma pessoa possessa de demônios olhou para mim e falou assim. Essa pessoa não me conhecia, não sabia desse jejum, olhou para mim e falou assim: pão e água é bom, né, Águida? Aí quando eu vi aquilo, eu falei assim: eu sei quem tá aí. Falei, sim, pão e água foi muito bom, porque fez muito bem pro meu espírito. E aquele negócio saiu assim, entendeu? Então, tipo, se o diabo, anos depois, me confrontou através daquele jejum, Deus confirmando que aquele jejum foi aceito, entendeu? E ele fez efeito na minha vida, porque o inimigo sabia. Então, assim, quando você se consagra, quando você busca Deus, você se torna conhecido no céu, mas também no inferno. O diabo sabe que você é uma pessoa que se consagra. E aí ele vai passar a te tentar, ele vai passar a estar sempre, né, querendo te derrubar. Então, o jejum, ele tem que ser, né, direcionado por Deus, e você tem que ficar atento aos sinais, e a primeira coisa que ele vai fazer é tentar você quebrar o seu jejum. Amém? Então ali, né, como a irmã falou, no versículo 3 diz, indagou-lhe então o diabo: se tu és filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe contestou: está escrito, nem só de pão viverá o ser humano. Nem só de pão viverá o ser humano. Então aqui Jesus enfatiza que o homem, ele não vive só para comida, nem para bebida, né? Que o nosso viver é Cristo.
que nós vivemos. Se hoje tem comida, nós temos que dar graças a Deus. Se amanhã não tiver comida, nós vamos dar graças a Deus, porque a vida do homem não é só comida e bebida, é muito mais do que isso. A nossa vida é o espírito, né? Se a carne não comer hoje, o espírito vai comer, entendeu? Então aqui, né, Jesus fala, né, está escrito que nem só de pão o homem viverá. Então aí o diabo parte, né, para a próxima. Então o diabo levou a um lugar muito alto e lhe mostrou uma fração de tempo todos os reinos do mundo. E lhe propôs: eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória deste reino, porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem eu bem entender. Aqui a gente vê uma tentação, porque Jesus, ele veio da glória, ele veio do reino eterno. Ele era glorioso lá, e ele ainda é glorioso. Naquele momento ele ainda era glorioso lá. Mas ele, como homem, estava aqui nessa terra, como homem. E como homem não tendo nada, né? O diabo vai e mostra para ele todos os reinos. Ó, você saiu do teu reino, mas aqui tem outro reino que você pode ficar por aqui mesmo. Entendeu? Que é o que muitas vezes é a maioria das vezes, as pessoas são ganhas, né, por essa tentação dos reinos deste mundo, porque o ser humano, ele tem dentro dele aquele negócio de querer ter. Nós queremos ter as coisas, nós queremos ter poder, nós queremos, isso está dentro de nós, porque se não tivesse dentro de nós, nós não íamos desejar o céu, nós não íamos desejar ser usados por Deus. Então isso está dentro de nós, o querer ter e o querer ser, né? A única diferença disso é que quando nós somos governados pelo Espírito Santo, o nosso querer ter e o nosso querer ser vai ter um propósito. Vai ter um propósito diferente, né? Quando o governo de Deus é sobre nós, o nosso propósito é querer ter e ser por Ele. Quando nós não estamos debaixo do governo de Deus, o querer ter e o ser é pelo nosso ego, é por nós mesmos. Amém? Então a gente vê aqui o diabo, né, tentando Jesus no querer a dar a ele o poder e os reinos deste mundo, né, que são muitos, né, irmã? Sim, porque, irmãos, infelizmente, o mundo, as pessoas, na maioria, por isso que nós estamos aqui, para quanto mais pessoas nós podemos ganhar para Jesus, para sair dessa visão, porque as pessoas, elas correm atrás das coisas, querem as coisas do mundo, né? Mas nós, como filhos de Deus, a gente quer o céu, como a irmã disse, a gente decide, nós temos o desejo do céu, e esse desejo também de ganhar vidas e almas para Cristo, evangelizar esse amor. Então nós temos que estar firme na nossa decisão, né? Eu decido, é decisão, irmãos, porque andar com Jesus, ele nunca disse que seria fácil, né? Ele nos deixou a presença perfeita do Espírito Santo para que a gente caminhasse. Então, quando o diabo vai até Jesus e diz: eu te darei todos os reinos do mundo, porque Jesus estava aqui na terra e, infelizmente, o diabo governa o mundo em muitas partes, mas ele não governa os filhos de Deus, né? E Jesus é o Filho de Deus, então ele disse, né? Não tentarás, eu sirvo ao Senhor com as minhas palavras, né? Eu estou aqui porque o meu Pai me mandou aqui, e eu, se eu quisesse, eu tenho o mundo todo também é meu, porque eu sou filho, e a palavra de Deus diz que nós somos filhos da herança, que nós temos a herança, então é para nós, então o diabo tem que bater em retirada, né? Então por isso que ele veio com esse propósito para Jesus, né? Que ele deixasse, servisse a ele, que ele daria, mas Jesus firme, porque está escrito, se defendeu. Ele, como filho, ele é dono da herança, Deus já deu para ele, mas ele não estava aqui pelas coisas do mundo, ele estava aqui pelas vidas, pelas almas, pelos pecadores sendo salvos e libertos por ele, por causa do que Jesus fez lá na cruz. Exatamente, é bem isso mesmo. Ele tinha um propósito de estar aqui, né? E o propósito dele não era o reino deste mundo, porque tudo já era dele, tudo já é dele, o reino eterno é dele. Esse reino que o diabo diz que é dele é passageiro, vai ser destruído, tudo vai ficar aqui, entendeu? Mas o reino de Deus, ele é eterno, o reino que Jesus tinha e tem é eterno, então ele não precisava das coisas daqui.
mas porque ele é Deus e ele veio de lá, conhece as coisas de lá. Assim como nós também passamos a conhecer, né, as coisas de Deus, passamos a conhecer o reino de Deus. E sabemos que através de Jesus Cristo nós somos filhos, somos, né, herdeiros, né, e co-herdeiros com Cristo. Então tudo que é dele também é nosso. Por que nós vamos querer as coisas deste mundo? Nós estamos aqui, mas não somos daqui. E o diabo, ele tenta muitas vezes o ser humano bem nessa área, porque ele diz que tudo é dele e ele dá para quem ele bem entender. Entendeu? E até ele pode dar. E muitas pessoas caem nesse erro de que pode ganhar alguma coisa dele. E não levam em conta que ele é mentiroso, né? Que ele é um mentiroso, ele não cumpre com a palavra dele. E a gente vê por aí muitas pessoas fazendo pactos, né, com o diabo, entregando suas vidas, suas coisas, né, para servir ao diabo a troco de dinheiro, a troco de coisas desse mundo. Coisas que vão perecer aqui, né? Sim. Então as pessoas, elas trocam o reino de Deus pelo reino da terra. Mas que não é o caso, né, dos filhos de Deus, como a irmã colocou, e nós como filhos de Deus, nós temos que estar bem centrado, nós temos que estar bem equilibrado, né, nesse quesito de conhecer a palavra, de conhecer o reino de Deus e conhecer o Deus que nós servimos, para que a gente não venha cair em propostas indecentes, né? Propostas que venham encher o nosso coração. E outra coisa, né, irmã? A gente estava falando de consagração. Sim. Nós sabemos que quando nos consagramos, então a nossa vida, ela fica mais perto de Deus e nós não damos mais valor às coisas desse mundo. Então, quanto mais consagrado, mais perto de Deus, mais resistente ao diabo e às ofertas deles, nós vamos estar. Amém, né? irmã. Mais forte nós vamos estar. No versículo 7, então, deixa eu ver. Todos os reinos desse mundo. No 6, e lhe propôs: eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória destes reinos, porque me foram entregues. Tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Então vamos para o 7. Portanto, se prostrados me adorares, tudo isso será teu. Aí é uma coisa bem interessante, irmã Sui, que o diabo não dá nada de graça. Sim, irmã. Inclusive, antes ouvindo você falar, porque, irmãos, a gente prepara algo e o Espírito Santo vem aqui e coloca tudo diferente. Então, a irmã falou que assim como o inimigo quis dar tudo a Jesus, ele dá, mas ele tira. Então, ele vem assim, ele nunca vai vir com uma cara feia, ele nunca vai vir com uma proposta que você não gosta. Ele vai vir com algo que aos seus olhos vai encher. Mas você vai ver que geralmente não é de Deus, porque o diabo ele é sujo. Ele é artimonioso, ele vem com propostas indecentes. E se a gente não está ligado na palavra e fixo com aquilo que Jesus nos ensina, infelizmente vai cair. Só que a gente, como trata vidas, né, irmã? Quantas vidas o diabo deu de tudo, porque essas vidas jogaram para todos os lados, assim criam em vários deuses e acabaram caindo na cilada do diabo. Mas quando chegam até nós por misericórdia e graça e o Espírito Santo nos usando, essas pessoas tinham tudo, o diabo deu tudo e aí ele tira. E aí a pessoa entra em depressão e para ela nada mais tem sentido, inclusive aquilo que o diabo deu. Se ele não tira, ele faz com que a pessoa não veja mais alegria naquilo, porque aquilo é só momentâneo. E com Jesus, a nossa alegria, a nossa felicidade, ela é eterna. Aí essas pessoas vêm até nós e por causa do amor de Jesus, que a gente serve com a presença do Espírito Santo, a gente consegue auxiliá-las. Mas graças a Deus, porque muitos, eles nem chegam até nós e acabam tirando suas vidas, porque é isso que o diabo faz. Primeiro ele dá tudo e depois faz que aquilo não tenha mais alegria. Então, irmãos, vamos servir a Jesus. O nosso Deus, ele nos dá a prosperidade. A palavra de Deus diz que se obedecer e permanecer, nós vamos comer o melhor desta terra. Então, o Filho de Deus, ele pode ser próspero em todas as áreas da sua vida, inclusive nos bens materiais, porque se nós servimos ao nosso Deus, nós somos fiéis à palavra, dizimista, ofertante,
primiciantes, o que Jesus coloca no coração de cada um, o nosso Deus, ele vai trazer o cliente, ele vai tirar a doença de dentro das nossas casas, ele vai tirar o carro da mecânica, ele vai até fazer com que a nossa energia baixe, não é, irmã Águida? Exatamente. Então, o nosso Deus, ele tem vários meios de nos abençoar. A gente não precisa ceder as nossas vidas ao inimigo, porque ele dá momentaneamente. Então a gente serve a Cristo, nós decidimos servir a Cristo e a Ele somente, e Ele tem nos dado o melhor dessa terra. E o melhor ainda, a palavra diz que vai ser na segunda casa, né, irmãos? Amém. Então vamos decidir ficar com Cristo, com Jesus, permanecer no caminho, e a gente tá certo de que nós vamos ter a eternidade, mas a plenitude de vida aqui, irmãos, nesta terra. A gente vai ter prosperidade, muitas vezes não é nem no financeiro, mas vamos ser felizes com o que nós temos, com a nossa família, com o nosso trabalho, com aquilo que nós nos alimentamos. Nós vamos ser gratos, porque o que agrada a Deus é a gratidão, irmãos. E quanto mais a gente permanecer e ficar com Jesus, consagrando as nossas vidas e profetizando e vivendo com a palavra, sendo auxiliado pelo Espírito Santo, o inimigo vai ficar de longe, bem ao derredor. Ele não vai conseguir nos alcançar, amém? Amém. Nós temos que entender, né, e saber que tudo que o diabo nos oferece não é de graça, né? Tudo que ele dá é com o propósito que ele seja adorado, porque ele quer adoração, e ele pediu adoração a Jesus, ó, eu te darei tudo isso se prostrados me adorares. Então tudo que ele dá para o ser humano, e ele tem esse poder, porque as coisas, esse reino daqui foi entregue para ele, então ele tem esse poder de dar, ele dá com o propósito de ser adorado, né? Então assim, uma vez que você aceitou algo que não vem de Deus, você já está adorando a um Deus que não é o nosso Deus, que não é Deus. Então é aí que nós devemos tomar cuidado, e aí é onde que nós devemos ter na nossa mente que o único Deus que deve ser adorado é o Deus dos céus, que criou os céus e a terra, o Jesus que morreu por nós e que um dia vai voltar para nos buscar. Amém? Então, e aqui, né, no 8, então Jesus, né, contudo Jesus lhe afirmou, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele dará culto. E aí, olha como é tão interessante que Deus é Deus de todos e sobre todos, e até ele é Deus até do diabo, porque o diabo tem que se curvar diante dele. Ele diz, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele dará culto. Quer dizer, só ao Senhor teu Deus, porque ele é o único Deus, ele é o Deus do universo. Então seja anjo, seja demônio, ele ainda é Deus sobre todos, e todos vão ter que se curvar diante dele, e só ele é devido à adoração, só a ele os joelhos têm que ser dobrados, porque ele é o único Deus. Amém? Então assim, é uma palavra muito forte. O diabo não dá nada de graça, tudo que ele dá é pedindo a adoração, ok? Então aquilo que não vem de Deus, não aceite, porque nós só podemos aceitar aquilo que vem do Senhor. Em seguida, o diabo levou para Jerusalém e o colocou sobre a parte mais alta do templo e o desafiou: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, por como está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te protejam, e eles te sustentarão sobre as suas mãos para que não batas com o teu pé contra alguma pedra. E aqui nós vemos um ponto muito interessante, que o diabo usa a palavra. Jesus combateu o tempo todo com a palavra, mas o diabo tentou Jesus através da palavra. Olha só a petulância do inimigo, tentando Jesus através da palavra. Se você é filho de Deus, lá está escrito que você é filho de Deus, ele vai te guardar. Então faça isso. Então, irmã e irmãos de casa, porque o diabo ele veio do céu, ele era um dos amados do Senhor. Então a palavra de Deus ele conhece, porque ele conheceu lá no céu, só que ele ficou soberbo e orgulhoso, e ele quis tirar de Deus o que era de Deus, e aí Deus expulsou ele, está escrito, com 1/3 dos anjos. E esse diabo pai, com essa filiação de 1/3, está aí pela terra, tentando os filhos de Deus. Mas está escrito que somente ao nosso Deus nós vamos adorar, e é ele que tem que ser adorado.
E assim como está escrito que no dia do juízo, todo joelho se dobrará e toda boca confessará que só Jesus é Deus, que só Deus é Deus, não é, irmã? Então a gente tem que estar firme, porque o diabo vai ficar para a honra e glória do Senhor ao derredor mesmo, porque ao nosso redor está o sangue de Cristo. Amém. Nós somos selados, nós temos a presença do Espírito Santo, e quando ele chegar para nos tentar, a gente vai dizer: bata em retirada, diabo, você não pode, você não tem poder. Até colocando aqui, irmã, aquela opressão que você sentiu durante a noite, eu tenho certeza que os irmãos de casa também já sentiram, eu também já senti, porque o diabo, quando ele sabe quando é um escolhido do Senhor, ele vem tentar. Mas então, irmãos, é uma palavra forte que você vai dizer para ele: em nome de Jesus, eu sou selado, eu sou remido pelo sangue de Cristo, então sai em nome de Jesus. É simplesmente assim, ele tem que sair, porque o sangue e o nome de Cristo derrota ele todas as vezes, até o final. Bem isso. Amém. É bem isso mesmo. E interessante que assim como ele cita a palavra, por isso que nem a irmã falou antes, temos que ler a Bíblia todo dia, temos que ler a Bíblia, e isso não é fanatismo, isso não é fanatismo. Ler a Bíblia, você conhecer a Bíblia, você ler a Bíblia diariamente, é você ter conhecimento, porque o diabo tem conhecimento de todas as coisas, ele conhece tudo. Então, como é que você vai rebater ele se você não conhecer a Bíblia, se você não conhecer a palavra, se você não conhecer as promessas? Nós temos que conhecer as promessas de Deus sobre a nossa vida para que a gente possa combater o mal. Aleluia. Porque é através da palavra. Quantas vezes nós estamos em casa e oramos, eu várias vezes oro em casa, e tem aquele momento de você ungir a casa e você começar a mandar o inimigo embora. E você começar a declarar a palavra: ó diabo, você sai daqui porque eu sou filho. E a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa em volta. Então ele está acampado em minha volta. Então você não pode ficar aqui. É dessa forma que você vai combater ele, fazer com que ele saia. Porque haverá vezes que as pessoas vão mandar ele sair e ele não sai. Nós temos passagem na própria palavra que os discípulos não conseguiram expulsar. Mas por quê? Porque faltava fé e também faltava conhecimento. Então, uma vez que você conhece a palavra, você tem autoridade sobre ela, porque você vive ela. O diabo não pode fazer firula na tua frente. Ele tem que te obedecer, ele tem que sair, porque a autoridade nos foi dada. Através da palavra de Deus. Então é muito importante o conhecimento da palavra de Deus, né? Das promessas de Deus, daquilo que Deus prometeu para nós. Nós somos filhos, né? O diabo não pode nos tocar. Teve uma época que eu tinha medo de orar, porque o inimigo chegava perto de mim, e eu comecei a orar de olhos abertos, não olhar mais no escuro, porque eu sentia uma presença e eu tinha muito medo. E aí um certo pastor orou por mim e ele falou assim: olha, Águida, lá na palavra diz, né, tem um salmo que diz que aquele que está na mão do Senhor, o diabo não pode tocar. Então ele pode chegar pertinho, fazer barulho, chamar tua atenção, mas ele não pode te tocar. E de hoje em diante você não vai mais orar sentada, nem com a luz acesa. E daí ele orou, né? Orou. E realmente eu voltei para casa e na minha oração aí aquele ser de novo se apresentou. E aí eu usei a palavra, falei: olha, diabo, né? Lá está escrito que você não pode tocar em mim, que aquele que está na mão do Senhor você não toca. E a Bíblia diz que nem um fio de cabelo meu vai cair se o Senhor não permitir. Então você saia daqui agora em nome de Jesus. Pronto, foi como tirar com a mão. Nunca mais eu precisei orar de olho aberto ou não orar mais de joelho, porque, né, toda vez que eu me ajoelhava aquela coisa se apresentava, mas querendo tirar a graça da minha oração, querendo me tirar do lugar de oração, porque ele sabia que aquele lugar de oração ia me levar num lugar mais alto. Então ele queria me impedir, entendeu? E aí, com o conhecimento da palavra, eu consegui combater aquilo e, graças a Deus, né, não tenho mais medo. Eu tinha medo, hoje não tenho mais medo. Não tenho medo do diabo, não tenho medo de demônios, porque eu sei quem está em mim.
e maior é aquele que está em mim do que esse que está pelo mundo. Então, não há o que temer, não há o que temer, né? Se você tem medo de orar, se você tem medo da presença do inimigo, não há o que temer, porque maior é Deus que habita dentro de nós, maior é o Espírito Santo que está em nós do que aquele que rasteja pelo mundo, porque Satanás rasteja por esse mundo procurando um lugar de repouso, mas não vai ser nas nossas vidas que temos Deus, que temos o Espírito Santo. Então, se você é aquela pessoa que tem medo, ou já teve uma experiência dessa, creia na palavra, busque a palavra, busque o conhecimento e resista ao diabo, assim como Jesus resistiu ao diabo e ele se afastou. Entende? A palavra diz, né? Resistir firme ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? E como é importante, irmã Águida, colocar as pessoas do Senhor que Ele coloca no nosso caminho. Olha como foi importante esse homem de Deus, né, irmã? Falar para você sobre essa palavra e te libertar, né? Exatamente. Então, irmãos, é para isso que Jesus veio, né? Ele nos salvou, Ele nos libertou, Ele nos limpou e Ele nos coloca de pé. Nós éramos ovelhas feridas, né? Éramos apriscos do inimigo, mas Jesus veio e nos resgatou, a palavra diz, né? Então, irmãos, nós aqui pregando essa palavra, ensinando vocês com a presença do Espírito Santo, que cada um de nós não ficamos só com mais uma programação, com mais um programa que eu aprendi, não. Tudo que nós aprendemos aqui hoje, irmãos, vamos sair e colocar em prática, porque a partir do momento que eu sou lavado e remido por Cristo, eu tenho poder, porque a palavra de Deus diz no livro de Lucas, que Ele nos deu autoridade Amém. para expulsar demônios, para curar enfermos, para profetizarmos, está escrito. Então, quando nós formos trabalhar para o Senhor e fazer a obra, antes de sair de casa, Espírito Santo, meu auxiliador, vai comigo, fica comigo, porque está escrito em nome de Jesus que eu posso. Jesus me deu a autoridade, foi Ele que me deu, então eu vou em nome dEle. E aí tudo que nós fizermos, irmãos, vai ter êxito, porque não é nós, o corpo e a boca e o coração da Sui, o corpo, boca e o coração da irmã ou dos irmãos que vão. É o Espírito Santo, Jesus, que vai através de nós. Exatamente. Jesus usa através de nós as nossas vidas, porque um dia Ele vai voltar nos buscar, ou se Ele permitir que nós vamos ao descanso antes dEle nos buscar, mas Ele disse que é para a gente fazer a obra, que é para a gente servir a Deus, que em todo o tempo Ele vai estar conosco, obedecer, permanecer e trabalhar para o reino. Amém, irmãos? Amém, é bem assim mesmo, né? Glória a Deus, chegamos ao final, vamos estar encerrando aqui, né? O último versículo diz, né, ali os últimos, o 12 diz, né, que Jesus repreendeu, né? E dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus, e assim, tendo concluído todo tipo de tentação, o diabo afastou-se dele, até o tempo oportuno, né? O diabo não se afastou para sempre, é até o tempo oportuno. Então, se você venceu uma, né, não afrouxe, porque ele vai voltar, e ele sempre volta. Então, estejamos firmados na palavra, né? Estejamos firmados naquele que nos chamou, né, das trevas para a sua luz, estejamos firmados naquele que é o autor da nossa vida, e que a gente possa nos consagrar cada vez mais, que você tenha fome, né, e sede da presença de Deus, e que você se consagre ao Senhor, jejue mais, ore mais, busque mais, porque Deus tem mais. Assim como Jesus, depois da consagração, ele saiu dali, e ali começaram-se então os primeiros milagres, o poder e a autoridade que Jesus adquiriu através do Espírito Santo, através da consagração, é o mesmo poder que está disponível para nós, que também há um preço para se pagar, de jejum, de oração, de consagração, para que a gente possa ir fazer, né, a obra de Deus, para a gente ir pregar o Evangelho, libertar os cativos, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para libertar os cativos, pregar o Evangelho a toda criatura, né, pôr a mão sobre os enfermos para eles serem curados. É para isso que Jesus nos chamou, e é isso que Ele nos mandou fazer. Ele disse: Amém. Ide, né? Lá em Marcos diz: ide a toda criatura, pregue o Evangelho, põe as mãos sobre eles, curem eles, libertem eles. Essa é uma ordem do Senhor Jesus para todo aquele que recebeu Jesus na sua vida. Mas
essa autoridade só é ganha, esse poder só virá sobre a nossa vida a custo de consagração, né? Consagração e conhecimento da palavra, e aí nós vamos estar aptos para estar fazendo a obra do Senhor nessa terra. Amém? Irmã, nós estamos encerrando então, né? Mais um programa, né? Agradecemos as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. Nós queremos agradecer as pessoas que ainda vão acessar o link, né? Está aí em várias plataformas, está no YouTube. Se quiser acessar no YouTube, vai estar lá gravado. Então, assim, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, né? E nós agradecemos, então, né? A presença de todos, a assistência de cada um. Quero agradecer a irmã Sui, a presença dela, né? A pessoa dela é muito importante para nós, seu conhecimento, sua graça, né? E quero agradecer também o pastor Carlos, que está aí, né? Que comanda todas as coisas aí na parte técnica, que Deus abençoe ele sempre, né? Por estar aí fazendo a coisa do melhor jeito possível, cobrindo nossos erros. Ele está aí para ajudar também, né? Deus abençoe a vida do Jarles, né? Que um grande homem de Deus também, que Deus sempre esteja na frente da sua vida, da sua casa, da sua família. E nós queremos agradecer imensamente também à empresa Binartec, né? Que tem patrocinado esse momento de palavra. Que Deus multiplique sobre eles em nome de Jesus, né? Agradeço a minha família, a Workprint ali, né? Da minha família, e o apoio de cada pessoa que tem nos apoiado a cada dia. Muito obrigado, né? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Nós vamos estar encerrando, então, esse momento, né? Com um momento de oração. Não sei se a irmã quer deixar alguma palavra. Amém. Irmãos, a presença do Espírito Santo. Cada um tem o seu tempo de fé, o seu tempo de caminhada, mas assim como nós colocamos através da oração, da leitura da palavra, do jejum, mas sempre, irmão, sempre peça o auxílio do Espírito Santo. Não faça nada sozinho, nada. Tudo que você for fazer, convida ele é teu amigo, ele está dentro de você, ele está disponível, ele é santo, ele é uma pessoa que nos ama, que nos auxilia, e nós somos mais que vencedores. Então nós somos de Cristo, nós servimos a Cristo e nós somos um batalhão, soldados do Senhor. Amém. Então, por causa do Senhor Jesus, do sangue de Cristo, nós trabalhamos com a presença do Espírito Santo. Amém. Amém, graças a Deus. Vamos estar encerrando então com o momento de oração, aonde você está, né? Concorde, entre em concordância, porque nós sabemos que aquilo que é ligado na terra será ligado nos céus. Amém? Querido e amado Deus, nesse momento, Pai, nós entregamos, Senhor, nas suas mãos, Pai. Cada vida, Senhor, que está nos assistindo, cada vida, Senhor, que vai ouvir, Senhor, essa palavra, que essa palavra possa ser direcionada, Pai, por Ti, Senhor, que não seja nada nosso, mas que venha do Senhor, Pai, que o Senhor possa entrar nos corações, dando entendimento, dando a revelação, dando a graça, Pai. Em nome de Jesus nós oramos para que mais pessoas, Senhor, tenham fome, sede da Tua presença, da Tua pessoa, Senhor Jesus. Nós agradecemos pela palavra, agradecemos, Deus, pela oportunidade que temos, Senhor, de semear, Senhor, essa palavra. Muito obrigado, Jesus, por esse lugar, pela rádio, pela TV. Muito obrigado por cada canal, Senhor, aonde esse link é acessado, Pai. Muito obrigado. Que o Senhor faça, Senhor, essa palavra, Deus, expandir, para que ela vá, Senhor, a lugares, Pai, que ainda não chegou, Senhor. E cada casa, aonde entrou esse sinal, aonde entrou, Pai, essa oração, nós declaramos que no poder do nome de Jesus haja algo diferente, aconteça algo diferente, que uma revelação diferente chegue a essa pessoa, a essa família, a essa casa. No poder do nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. 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 E até então na próxima segunda-feira, se Deus quiser.